Eu sou a professora Lívia Cherini. Falaremos hoje sobre a nossa disciplina de responsabilidade social e ambiental. Bem, inicialmente nós vamos entender qual é o objetivo da nossa disciplina. Falar sobre responsabilidade social e ambiental hoje nos nossos dias tem sido mais prático e mais voltado para os cidadãos. Porém, a nossa disciplina de responsabilidade social e ambiental, ela não afeta somente a nós enquanto cidadãos. Afeta também a nossa visão enquanto servidores públicos, enquanto gestores públicos. Então, o objetivo da nossa disciplina é entender como essa responsabilidade social e ambiental, que hoje nós conhecemos pela palavra sustentabilidade, que é muito comum se ouvir hoje, é justamente entender como as instituições ou organizações públicas estão envolvidas diretamente neste contexto. Bem, o objetivo da aula é fornecer conhecimentos construtivos, buscando apresentar ao aluno informações que contribuam para a destacada atuação profissional e consciente atuação em meio à sociedade em geral. Então, nós vamos fazer o que com essa disciplina apresentada a vocês sobre responsabilidade social e ambiental? Conceituar o que é essa sustentabilidade, entender como a urbanização e o meio ambiente estão diretamente ligados com a prestação do serviço do profissional do setor público. Bem, primeiro ponto é entender esse desenvolvimento sustentável, é compreender o conceito de sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade é um conceito muito sistêmico, ele é muito amplo. E por ser amplo, muitas das vezes ele pode gerar enganos nos seus conceitos, mesmo porque nós temos inúmeras definições sobre o que é ser sustentável ou o que é essa sustentabilidade. Então, esse conceito sistêmico ou amplo, ele faz com que nós pensemos inúmeras coisas. Mas o que nós temos que entender, em primeiro lugar, sobre sustentabilidade? Temos que entender o que está por trás dessa sustentabilidade. Entender que estamos envolvidos diretamente enquanto cidadãos e que precisamos cobrar e requerer das instituições ou organizações públicas que elas façam a sua parte. E fazer com que, como servidores, futuros servidores ou servidores públicos que já somos, aplicar as técnicas, procedimentos, legislações que vão fazer com que nós possamos criar uma cidade, um país e um mundo sustentável, aonde essa sustentabilidade servirá para nós hoje e também para futuros ou para o nosso futuro, o que envolve o futuro que nos apresenta filhos, emprego, uma vida melhor. Então, tudo isso está diante desse conceito, dessa compreensão do que é a sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela está relacionada a uma manutenção dos aspectos econômicos, sociais, culturais, ambientais da sociedade em todas as suas dimensões. Diante disso, nós podemos entender melhor que ela é ampla, porque envolve aspectos econômicos muitas vezes internacionais. A tirar, por exemplo, no mês de dezembro de 2015, onde nós tivemos um encontro, que foi justamente um encontro em Paris, onde a convenção que esteve lá, encontraram-se ali os principais líderes políticos para justamente verificar a possibilidade de uma melhoria em termos de um mundo mais sustentável. Quando eles falaram sobre a questão da diminuição da poluição através dos gases. Então, essa convenção não foi à toa, justamente para que os países tomem uma posição e tenham responsabilidade sobre o mundo em que nós estamos vivendo e o futuro que nós queremos. Envolve as questões sociais, porque quando eu falo de ter uma economia equilibrada, sustentável, de maneira sustentável, envolve também entender que a sociedade está diante dessa economia e que ela precisa ser educada, ela precisa ser direcionada para que ela tenha uma cultura melhor, mas uma cultura que envolva um equilíbrio desses meios ambientais, sociais e econômicos. Então, ser sustentável
sustentável, ou entender o conceito de sustentabilidade envolve entender todos esses aspectos comentados por mim a vocês. O que a sustentabilidade propõe? Ela propõe o seguinte: um modo de vida no qual as pessoas possam satisfazer as suas necessidades de subsistência no presente, preservando a biodiversidade e os ecossistemas para gerações futuras, para que elas possam igualmente desfrutar da qualidade de vida que nós temos hoje e para que nós também possamos ampliar essa qualidade de vida atualmente. Diante disso, nós temos que entender então qual é o papel de cada um de nós. Quem são os envolvidos na questão sobre a sustentabilidade? A começar por nós, pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança. Pequenos gestos é que fazem com que a sustentabilidade possa aparecer. Então, cada um de nós, individualmente, está diretamente ligado à questão da sustentabilidade ou à busca por essa qualidade de vida sustentável. Os empreendimentos ou as empresas também estão diretamente ligadas a isso. Então, parte do nosso conteúdo, da nossa disciplina, irá analisar como as corporações podem ser também empresas sustentáveis. E, automaticamente, como envolve aspectos econômicos e sociais, a nossa disciplina está diretamente ligada àquelas instituições ou organizações públicas. E aí envolve, então, o quê? Uma visão política da preservação do meio ambiente. E são essas instituições, nas suas ações globais, que vão fazer com que nós, sociedade e organizações privadas ou públicas, consigam chegar no equilíbrio para o meio ambiente. Diante disso, nós podemos verificar alguns exemplos de como isso pode ocorrer. Nós temos aí na imagem mostrada a vocês a chamada Casa Sustentável de uma ecovila no interior paulista. O telhado, vocês podem observar nessa casa, ele é todo ecológico. Ele vai captar a água da chuva e reduzir a erosão. Então, observe, o objetivo é conseguirmos equilibrar a vida da nossa sociedade, a vida dos cidadãos, aonde eles poderão usufruir de uma qualidade de vida adequada, um ambiente adequado, arejado, bem voltado para a mata, ou seja, arborizado, onde ele vai ter uma vida saudável e automaticamente a casa onde ele vai estar morando é uma casa que vai gerar possibilidade de captação de chuva, principalmente nos nossos dias onde nós estamos vivendo uma retenção, uma diminuição do uso gradativamente dessa água, algo que tem feito grande diferencial nas nossas vidas, aprender a reutilizar, a utilizar de maneira coletiva. Isso é ser sustentável. Equilibrar a vida das pessoas através do individual e da coletividade. Então, essas casas é um exemplo muito prático de como a sociedade e as organizações públicas podem estimular a população a viver de uma maneira mais sustentável, dando possibilidade para que elas possam adquirir esse tipo de moradia ou de material que leve a uma adequação para uma vida sustentável e as pessoas de aprenderem, de buscar ter uma cultura. Essa casa, inclusive, é reconhecida pelas organizações das Nações Unidas como um modelo de ideal de casa sustentável para que nós pudéssemos viver. Então, diante do que a gente já falou até agora, vamos entender mais detidamente, de uma maneira mais aprofundada, o que é essa chamada sustentabilidade. Então, sustentabilidade é agir buscando os melhores resultados para as pessoas, para a sociedade, para o meio ambiente, da atualidade e também do futuro. Então, nós já aprendemos que ser sustentável é fazer com que os resultados de hoje afetem a nossa vida positivamente, mas também afete a vida das pessoas no futuro. É suprir as necessidades de agora, de forma que aqueles que virão depois de nós, as gerações futuras, possam suprir as suas necessidades também, contando com os mesmos ou melhores recursos naturais do que dispomos no presente. Então, ser sustentável é podermos utilizar de maneira plena, mas também de maneira consciente, todas as coisas ou as necessidades que nós possuímos. Um exemplo
prático de como a gente pode fazer isso é justamente ter uma vida mais sustentável, mas através de práticas sustentáveis. Buscarmos obter hábitos mais saudáveis e sustentáveis. O que seriam esses hábitos mais saudáveis e hábitos mais sustentáveis? Os 2 vídeos próximos mostrarão como a sociedade, como as empresas e também as organizações públicas, né, são os no Estado, como eles podem modificar as suas cidades para que nós possamos vir a ser mais sustentáveis.
sustentabilidade. A palavra da ordem no mundo hoje é sustentabilidade. Sustentabilidade é sinônimo de planejamento, boa gestão, consciência política, participação, economia responsável, compromisso com os valores humanos, cuidado com a natureza e as pessoas, ação local e visão global. Metade da humanidade está atualmente na área urbana. Só no Brasil, 85% da população vive nas cidades. A falta de planejamento e de responsabilidade socioambiental incentiva um crescimento desordenado desses municípios. E o excesso de consumo esgota os recursos naturais. É possível fazer diferente e o Brasil precisa contribuir decididamente com o movimento global pelo desenvolvimento sustentável. Isso já acontece em várias partes do mundo. Vejam só. Copenhague quer ser até 2015 a melhor cidade do mundo para os ciclistas. Todos os dias, 55% dos moradores vão para o trabalho de bicicleta. A capital dinamarquesa já tem cerca de 340 quilômetros de ciclovias, além de outros 40 quilômetros de ciclovias verdes. O aumento do uso destes veículos, que são baratos e não soltam gases tóxicos à atmosfera, melhorou o trânsito e o bem-estar das pessoas da cidade. O governo de Rizal tornou obrigatório a instalação de aquecedores solares em todos os prédios da cidade. Além disso, a maioria dos sinais de trânsito e as luzes dos parques são alimentados por células solares. Essa política reduziu as emissões de carbono, a poluição local e provocou uma revolução cultural na cidade. O bairro de Augustenborg tem um sistema de águas pluviais e telhados verdes que diminuiu as inundações, criando um ambiente estético com alta biodiversidade. Mais de um terço do lixo é transformado em adubo fértil por meio de compostagem. No bairro de Western Harbour, a energia para todos os apartamentos é 100% produzida localmente com energias renováveis. O Plano da Gestão de Resíduos Sólidos de Los Angeles pode tornar a cidade líder mundial de reciclagem e reaproveitamento até o ano de 2030. Já houve redução de 62% dos resíduos depositados em aterro. A meta até 2015 é chegar a 89%, até transformar Los Angeles em uma cidade com resíduo zero. Inúmeras experiências como estas estão espalhadas por todo o mundo. E o Brasil pode fortalecer essa rede de cidades que buscam o desenvolvimento sustentável. A nossa proposta é que nas eleições municipais de 2012, os candidatos a prefeitos assinem uma carta-compromisso com o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. A carta compromete os futuros prefeitos a implementarem políticas públicas sustentáveis e a prestarem conta com base em indicadores de resultado como ampliação das áreas verdes, erradicação da miséria e da pobreza, despoluição dos rios, garantia de creches e escolas para todas as crianças e jovens, evolução da coleta seletiva de lixo, redução da poluição do ar,
implantação de ciclovias e priorização do transporte público. Essas medidas são fundamentais para uma boa gestão das prefeituras e para ampliar a participação e a fiscalização da sociedade. A Carta Compromisso assinada irá ajudar o Brasil a fazer história e a promover uma revolução em sua atual estratégia de crescimento, garantindo benefícios para esta e as próximas gerações. A cidade que promove o desenvolvimento urbano sustentável torna-se referência para todos os governos do mundo. Sustentabilidade, a palavra da nova ordem mundial. Sustentar é não deixar morrer, cair, afundar. É preservar a nossa espécie, o nosso futuro. A nossa vida! É possível fazer diferente. Basta planejar e ter compromisso. Faça parte desse movimento planetário de desenvolvimento urbano com inclusão social e equilíbrio com o meio ambiente. Apoie essa iniciativa. A partir de uma prática local, seja uma liderança mundial. Bem, como vocês puderam observar através dos vídeos, eles mostram como cada um de nós, individualmente, enquanto sociedade e instituições públicas, podemos melhorar a qualidade de vida nas nossas cidades para que a nossa urbanização possa ser melhor direcionada e também como cada um de nós, enquanto indivíduos, podemos fazer melhor para que as nossas gerações futuras também tenham uma qualidade de vida. Bem, para que tudo isso que nós assistimos nos vídeos possam acontecer, nós precisamos lembrar de algo muito importante, que nós falamos lá na frente, quando identificamos, começamos a entender um pouco sobre a sustentabilidade, vimos que ela envolve aspectos econômicos, sociais e culturais. Então, quando nós falamos de cultura, nós estamos falando também de educação. Então, para falar de sustentabilidade, eu preciso entender a importância de educar as pessoas ambientalmente. Então, o que ocorre quando falamos de educação ambiental? É justamente assumir uma participação ativa enquanto indivíduo na identificação dos problemas relativos ao meio ambiente e de forma que nós possamos propor soluções para esses problemas, atuando como transformadores da realidade. O que ocorre quando eu falo de educar ambientalmente? Eu estou falando de ensinar, educar as pessoas para que elas possam multiplicar o comportamento que elas possuem. Aquele comportamento ético voltado para o exercício da cidadania e da sustentabilidade. Então é necessário, nos nossos dias, educar desde criança para que nós possamos crescer com consciência e com uma cultura voltada para a educação ambiental. Então é necessário que no currículo escolar tenha
a disciplina de educação ambiental? Para que nós possamos formar a cultura da nossa população. Porque, diante dessa educação, torna-se muito mais prático para nós e para as instituições públicas desenvolverem todos os seus planejamentos sustentáveis. Justamente porque todas as medidas e legislações ambientais que essas instituições públicas colocarão em prática serão bem aceitas e entendidas pela população e praticadas por ela. Por isso, a educação ambiental é importante nos nossos dias. Um exemplo que eu posso citar é a questão do cinto de segurança. Não sei se vocês lembram que antigamente nós não utilizávamos o cinto de segurança. Mas o que as organizações voltadas para o setor de trânsito fizeram? Começaram a informar a população do que elas deveriam fazer. Então, a importância do uso do cinto de segurança. Ou seja, o que iria ocorrer se nós não utilizássemos? Acidentes que ocorressem poderiam ter vítimas fatais, seria um exemplo. A educação voltada para a sustentabilidade ambiental funciona da mesma maneira. Ou seja, as instituições, os órgãos públicos precisam informar para que nós, enquanto população, com o tempo, possamos nos educar. Hoje em dia, qual de nós, a maioria de nós utiliza o cinto de segurança, porque nós somos informados e educados a isso. E vamos repassando isso enquanto multiplicadores dessa educação. O mesmo funciona com a questão da sustentabilidade. Quem de nós hoje preocupado com esse tema, se vê alguém jogando um toco de cigarro ou um lixo fora do local correto, que seria a lixeira, nós ficamos indignados. Então é isso. Nós precisamos educar a população. Nós precisamos, enquanto instituições públicas, que é o nosso objetivo da disciplina, a gente não pode esquecer isso, foco da responsabilidade social e ambiental, mas para com as instituições públicas e sociedade. Então, nós precisamos educar e formar essas pessoas de como elas devem fazer. E, para tanto, as instituições ou órgãos governamentais públicos desenvolveram a chamada Agenda 21. O que é essa Agenda 21? Ela surgiu depois da conferência do Rio 92, onde, nessa conferência ambiental, foi estabelecida diretrizes e objetivos de consenso em nível internacional sobre como deve funcionar a educação ambiental. Então, diante dessas normas ou diretrizes estabelecidas nessa Agenda 21, todos os países e municípios passaram a aplicar a sua agenda. O que a Agenda 21 brasileira diz? Nós temos na Agenda 21 brasileira a Agenda 21 global, a Agenda 21 nacional e a Agenda 21 local. A Agenda 21 global, ela vai ter as diretrizes que estão direcionadas a todos os países. A Agenda 21 nacional, ela vai falar especificamente sobre as diretrizes voltadas para o nosso país. Quais são os temas que nós queremos atingir em termos de sustentabilidade no nosso país? E a Agenda 21 local, ela refere-se aos municípios. Qual é o objetivo dessa agenda? Definir uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o país a partir de um processo de articulação e parceria entre o governo e a sociedade. Então, observe, medidas que serão tomadas pelo país e também pelos municípios para que nós possamos, enquanto sociedade e governos, trabalharmos em conjunto. Isso ocorre muito com as empresas e os governos. Empresas que direcionam métodos ou modelos, no caso, que possam ser aplicados voltados para a sustentabilidade. Um grande exemplo que nós temos é o Sebrae. Ele costuma desenvolver premiações para as empresas vinculadas ao governo na busca dessa sustentabilidade. O que vai conduzir essa agenda? Né? Como ela foi conduzida? Uma comissão de política de desenvolvimento sustentável, que é a chamada CPDS, desenvolveu esses critérios e premissas específicas que vão privilegiar uma abordagem multidimensional e multissetorial da realidade brasileira e um planejamento em longo prazo para o desenvolvimento do nosso país. Para tanto, o governo, a nossa agenda nacional, estabeleceu alguns temas que deveriam ser trabalhados.
identificar quais são os nossos principais temas enquanto Agenda 21 brasileira. São agricultura sustentável para o meio urbano, que envolvem as cidades sustentáveis, para os setores estratégicos de transporte, energia e comunicações. Essa questão das cidades sustentáveis, no vídeo 2 que vocês acabaram de assistir, fala um pouquinho de como alguns países desenvolvem essa cidade sustentável. E nós também sempre atuamos dessa maneira. Inclusive na plataforma, na semana 6 da nossa aula, vocês irão assistir um vídeo onde é demonstrado através do plano diretor como algumas cidades, no caso alguns municípios, planejam as estruturas urbanas para que ela possa atingir sustentabilidade, ou seja, para que ela tenha uma cidade sustentável. Infraestrutura e integração regional é outro tema da Agenda 21 brasileira. Gestão dos recursos naturais para a proteção e uso sustentável dos recursos naturais. Redução das desigualdades sociais, um projeto para reduzir as disparidades sociais. Então, além de buscarmos trabalhar no meio ambiente, nós não podemos esquecer que a sustentabilidade envolve trabalhar as pessoas. Por isso, o nosso último tema aí, de redução das desigualdades sociais, é um dos temas da nossa agenda brasileira para tentarmos ser um país mais sustentável, diminuindo aí essas disparidades sociais que nós vemos no dia a dia. No próximo vídeo, vai mostrar para vocês alguns aspectos utilizados e desenvolvidos pelo governo do nosso país que envolvem a busca por ganho em tecnologia, mas a busca da sustentabilidade. Esse vídeo mostra como nós somos ricos em termos de recursos naturais e de como nós, enquanto país, estamos tentando trabalhar melhor essa sustentabilidade para atingir essa Agenda 21 brasileira. Beleza e exuberância da maior biodiversidade do planeta. Inovação e modernidade de um dos parques industriais mais diversificados do mundo. Eficiência e produtividade de um dos líderes mundiais na produção de alimentos. Brasil, um país de dimensões continentais que alia desenvolvimento com sustentabilidade. Tem o maior percentual de matriz energética limpa do mundo, programas de controle do desmatamento e redução de emissão de gases do efeito estufa. País que investe em pesquisa de ponta para produzir mais e melhor e que trabalha para reduzir as desigualdades sociais. A humanidade vive hoje seu maior desafio. Somos quase 7 bilhões de pessoas. Gente que precisa cada vez mais de saúde, alimentação, moradia, educação de qualidade e emprego. Mas que também está esgotando os recursos naturais, poluindo o ar, a água e afetando a produção de alimentos. Uma disputa desigual em um planeta que chegou ao seu limite. Tempestades, degelo, inundações. Hoje já se conhecem as evidências do aquecimento global. O mundo está diante da urgência, mas também da oportunidade de buscar um novo modelo de desenvolvimento, para crescer respeitando os limites do planeta e encontrar respostas rápidas para uma das maiores ameaças à sobrevivência da humanidade, a mudança do clima. Neste contexto, os olhos do mundo se voltam para o Brasil. Afinal, aqui estão 12% de toda a água doce acessível ao homem, a maior floresta tropical e a maior biodiversidade do planeta. Mas o país assume com responsabilidade seu papel e mostra que está fazendo a sua parte. O Brasil intensificou as políticas globais de desenvolvimento sustentável desde a realização da Rio 92, com investimentos cada vez maiores em energias renováveis, combate ao desmatamento e redução da emissão de gases do efeito estufa.
Para combater as mudanças do clima, o Brasil atua em mais de 100 frentes integradas pelo Plano Nacional sobre Mudanças do Clima. Lançado em 2008, o programa estabelece que até 2020, 5 bilhões de toneladas de gases poluentes deixem de ser lançadas na atmosfera. No Brasil, a principal causa da emissão de gases do efeito estufa é o desmatamento ilegal. Para mudar essa realidade, o governo federal criou em 2004 o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Brasileira, reduzindo vertiginosamente a taxa de desmatamento. Em 2004, foram desmatados de forma ilegal 27 mil quilômetros quadrados. Em 2009, foram 7 mil quilômetros quadrados. Ou seja, em apenas 5 anos, o desmatamento ilegal caiu 75%. Para auxiliar no controle do desmatamento ilegal, o Brasil conta com o melhor sistema de monitoramento florestal do mundo. Satélites como o CIBERS e o Terra Aqua dão suporte a essa fiscalização. Além disso, estabeleceu um zoneamento agroecológico para o plantio da cana-de-açúcar em 2009. Mantendo mais de 2 mil quilômetros de distância entre as plantações e a floresta nativa, essa medida estimula ainda mais os ganhos de produtividade do agronegócio brasileiro e preserva os biomas do Pantanal e da Amazônia. Hoje, 80% do bioma amazônico é de cobertura florestal nativa, sendo 45% de áreas protegidas por lei entre unidades de conservação e terras indígenas. O governo federal quer também dar condições para que as populações da região amazônica possam se desenvolver e conviver com a floresta de forma sustentável. Com o programa Terra Legal, que promove a regularização fundiária, o governo busca dar condições para que os pequenos e médios produtores tenham a propriedade da terra que produzem. Como contrapartida, os produtores se comprometem a respeitar a legislação ambiental. Em 2008 foi lançado o Fundo Amazônia, para arrecadar recursos que serão investidos em programas de preservação do bioma amazônico. Já existem doações tais como a da Noruega, que destinou 100 milhões de dólares no primeiro ano. Essas são algumas medidas para assegurar que a floresta brasileira continue liberando mais de 7 trilhões de toneladas de água na atmosfera a cada ano. Bom para o Brasil, bom para o planeta. Sustentabilidade, um desafio do tamanho do Brasil. O mundo busca formas de gerar energia renovável. E nesta jornada, o Brasil saiu na frente. A matriz energética brasileira é uma das mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada no país já vem de fontes renováveis, como a energia eólica, solar e biomassa. As usinas hidrelétricas são responsáveis pela geração de mais de 73% da eletricidade do país. O etanol representa mais de 52% do combustível consumido por veículos leves. O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo. Domina o ciclo completo do etanol, desde o plantio até a tecnologia dos motores flex fuel. Nos últimos 30 anos, o país evitou a emissão de cerca de 800 milhões de toneladas de CO2 por meio do uso do etanol. Também somos o terceiro produtor mundial de biodiesel. O governo antecipou em 3 anos, a partir de janeiro de 2010, a obrigatoriedade da mistura de 5% de biocombustível ao diesel comum, o B5. Além dos benefícios ambientais, a medida também vai aumentar a geração de emprego e renda para os agricultores familiares. Dos 2,4 bilhões de litros que serão demandados com o B5, 80% serão fornecidos por unidades produtoras detentoras do selo Combustível Social. O Brasil é um dos líderes mundiais em financiamento de energias renováveis, segundo a ONU. Em 2008, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, financiou mais projetos nessa área que qualquer outra instituição financeira do mundo. O resultado desses esforços já pode ser sentido no ar que respiramos e na melhoria das condições de vida de milhões de brasileiros.
São grandes os desafios em todas as áreas, mas um país que se compromete com o bem-estar social e ambiental não pode deixar de enfrentá-los. O Brasil assumiu o compromisso do desenvolvimento sustentável com inclusão social. Crescer de forma responsável é preservar o futuro do país e do planeta. Muito ainda precisa ser feito, mas o caminho se mostra promissor para aqueles que já assumiram e implantaram ações e medidas efetivas no combate ao aquecimento global. Desenvolvimento sustentável, responsabilidade e compromisso de todos. Como vocês puderam perceber no vídeo anterior, ele mostrou inúmeras maneiras de como o governo brasileiro tem se voltado na busca pela sustentabilidade e também através das próprias tecnologias desenvolvidas pelo nosso país. São tecnologias que têm buscado preservar a forma de desenvolver produtos e serviços para a sociedade. Então, observe, a organização pública, ela é a primeira a dar esse exemplo. E ela é quem tem que cobrar, ela que tem que mostrar, ensinar, educar. E também ela tem que ter o compromisso e de conferir, ou seja, de cobrar dessas empresas como elas vão desenvolver o uso ideal dos nossos recursos naturais, principalmente. Então, falar de sustentabilidade envolve falar de empresas. Então, existe a chamada sustentabilidade corporativa. Por que é importante falarmos de empresas sustentáveis? Por que a sustentabilidade e a responsabilidade social interessam a essas empresas? Primeiro, a humanidade se depara atualmente com a emergência das questões ambientais. É impressionante o quanto a questão da sustentabilidade é falada nos nossos dias. E como nós comentamos anteriormente, educar é necessário. Então, informar é importante. E as pessoas, hoje em dia, elas estão mais informadas sobre a busca dessa sustentabilidade, dessa responsabilidade social por parte das empresas. Então, nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, estamos cobrando mais. E queremos um equilíbrio dessa economia, dos produtos, dos serviços, de uma maneira sustentável, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor. Segundo, o meio ambiente está seriamente sendo atingido pelo modo de produção e consumo de larga escala. Essas empresas, elas retiram do nosso meio ambiente os seus recursos naturais para a produção de bens e serviços. Diante disso, se existe aí uma séria produção em larga escala e o uso em larga escala desses recursos naturais no nosso país, nós precisamos exigir dessas empresas, enquanto organizações públicas e enquanto sociedade, que elas restabeleçam o que está sendo utilizado. Contrapartida de políticas de recuperação dos recursos naturais é justamente, em especial pelas organizações públicas, requerer dessas empresas que elas utilizem, mas que elas reponham de uma boa maneira. E não é repor de qualquer maneira, não. Elas precisam criar formas de usar os recursos que temos, principalmente os recursos naturais, e fazer com que esses recursos estejam disponíveis futuramente. Degradação constante da qualidade de vida da população. O que ocorre quando essas empresas utilizam ou desenvolvem seus produtos e serviços e utilizam os recursos naturais do meio ambiente? Elas estão automaticamente diminuindo a qualidade de vida que nós temos. Até mesmo pelos produtos que elas desenvolvem. Plástico, materiais que não são biodegradáveis. Então, nós precisamos exigir dessas empresas que elas repensem a forma como produzir, como trabalhar. Não existe fonte inesgotável de recursos. Se não existe, eles precisam reestruturar sua forma de pensar. E o que ocorre? Diante de tudo
que vocês puderam visualizar, todos esses aspectos, nós precisamos exigir dessas empresas uma mudança de comportamento, então. E essa mudança de comportamento parte de nós também. Por quê? No momento em que nós passamos a fazer uma coleta seletiva, por exemplo, em nossas casas, nós a cada dia vamos percebendo o quanto nós gastamos financeiramente e o quanto nós degradamos o ambiente que nós estamos. Então, no momento que eu consigo começar a trabalhar a sociedade ou a mim mesmo, enquanto pessoa, nós vamos percebendo o quanto nós estamos gastando, o que está naquele lixo, quanto de alimento nós estamos jogando fora, e temos muitas pessoas precisando desse alimento, o quanto nós produzimos de lixo. Então, essa consciência, ela parte de nós. E a partir desse momento, nós começamos a cobrar dessas corporações que elas sejam mais sustentáveis, que essas empresas pensem em formas melhores de produzir os seus produtos e seus serviços para que nós possamos adquirir, mas que nós também tenhamos uma qualidade de vida melhor no momento em que elas pensam e que a gente também faça aí uma parceria com elas, de atuarmos enquanto sociedade e também atuarmos na cobrança para essas empresas. E as organizações públicas são as principais responsáveis nessa cobrança desses itens ou justamente das legislações que as empresas precisam seguir. E o nosso país possui uma das legislações ambientais melhores que nós temos mundialmente. Então, precisamos colocar em prática e cobrar dessas empresas. O que é essa sustentabilidade corporativa? Ela é um conjunto de práticas que vão, então, procurar demonstrar o respeito da empresa ou da marca pelo meio ambiente, pela sociedade, através de políticas socioambientais. Então, nós precisamos passar a analisar o perfil das empresas voltados para a sustentabilidade e para a responsabilidade social, representando aí um grande capital a ser mobilizado, não apenas como marketing delas, mas também com ações efetivas a partir dessas empresas na melhoria de condições de vida e do meio ambiente, sejam essa em escala planetária ou seja essa em escala menor, voltada para as comunidades em que essas empresas estejam atuando. Um grande exemplo que eu posso citar, um exemplo muito simples, porque quando a gente fala sustentabilidade corporativa, a gente acha que as empresas precisam tomar grandes atitudes. Não necessariamente. Como eu disse no começo da nossa aula, as pequenas atitudes fazem diferença. Então, essas pequenas atitudes também podem ser tomadas pelas empresas para que, posteriormente, isso se tome uma escala maior. Um exemplo que eu iria citar. As empresas, normalmente, elas direcionam aos seus empregados transporte urbano, ou através de iniciativas ou valores destinados ao pagamento de transporte público, ou então as próprias empresas, elas possuem transporte para os seus funcionários. Elas precisam estimular, por exemplo, que eles utilizem esse transporte, seja oferecido por ela, ou seja o transporte urbano coletivo de cada município. Por quê? No momento que ela tem esse estímulo, ou dá esse estímulo aos seus funcionários, ela está tirando inúmeros carros das ruas. Então, nós estamos diminuindo o trânsito, o tempo, o desgaste mental e o estresse dessas pessoas e também estamos diminuindo gases no momento que temos menores números de carros. Então, a poluição se transforma menor. Então, observe um pequeno ato que uma empresa pode tomar para uma melhor atitude sustentável para os seus municípios ou para ou de uma maneira mais ampla para o mundo, né, de forma global. Bem, nós já vimos que falar de sustentabilidade envolve a economia, envolve a sociedade, já falamos sobre as empresas ou sobre a sustentabilidade corporativa, mas quando falamos de empresas, temos que lembrar que as instituições públicas são organizações, são corporações públicas. Então, diante disso, o que ocorre? Como pode ser desenvolvido a sustentabilidade no serviço público? O que é essa sustentabilidade no serviço público? Da mesma maneira como nós cobramos das empresas privadas
que elas sejam sustentáveis, as organizações públicas também precisam ter princípios ou diretrizes para a busca dessa sustentabilidade. O Ministério do Ambiente, em parceria com o IBAMA, criou o que nós chamamos de A3P, que é a chamada Agenda Ambiental na Administração Pública. Essa agenda ambiental na administração pública, ela traz alguns princípios que devem ser seguidos para que as próprias instituições públicas comecem a praticar a sustentabilidade no interior das suas organizações. Então, além dos planos diretores, como nós veremos na nossa disciplina, na nossa plataforma do Moodle, que é o planejamento urbano das sociedades, das cidades sustentáveis. Além disso, ou da Agenda 21 que nós citamos, ou da legislação ambiental que o nosso país possui, as organizações públicas elas possuem a 3P, que é justamente a conscientização dos seus servidores públicos, dos seus gestores, de como deve fazer com que a sua organização pública seja mais sustentável. Quais são os objetivos dessa agenda ambiental? Inserir ações a caminho da construção de uma nova cultura institucional nos órgãos e entidades públicos. Então, observe, o objetivo é inserir ações, fazer com que a cultura institucional daqueles órgãos públicos possam ser modificadas. Então, a gente também precisa educar essas pessoas, enquanto servidores públicos, para que eles possam objetivar um trabalho sustentável para a sociedade. Estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios de gestão socioambiental em suas atividades rotineiras. Tomar decisões baseadas em critérios sustentáveis. Ressaltar a relevância da economia de recursos naturais e a redução de gastos intencionais por meio do uso racional dos bens públicos, da gestão adequada dos resíduos, da licitação sustentável e da promoção da sensibilização, capacitação e qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, observe, é importante ressaltar a relevância da economia de recursos naturais utilizados por esses órgãos, tanto na prestação de serviços para a sociedade, quanto no uso desses recursos através dos produtos e serviços dentro dos órgãos públicos. Então, nós vemos aí sendo citado a questão do uso adequado dos resíduos, licitação sustentável. Então, buscar, no momento de licitações, buscar aquelas empresas que também objetivam a sustentabilidade, para que a organização pública possa estar privilegiando a sua sociedade a ter um ambiente com maior qualidade de vida, sustentável e com perspectivas futuras. O outro objetivo ainda da agenda A3P, despertar o comprometimento do servidor colaborador na redução de despesas da própria instituição com exemplo educativo para as presentes e futuras gerações. Então, é estimular também que o ambiente onde essas pessoas trabalham possa ser o mais adequado em termos de qualidade de trabalho, que leva à qualidade de vida individual de cada um desses servidores e uma melhor qualidade de vida coletiva e profissional. O vídeo a seguir vai mostrar como funciona a agenda A3P. O Prêmio Sebrae de Práticas Sustentáveis foi criado em 2003 com o propósito de levar o tema sustentabilidade até as micro e pequenas empresas. No entendimento do Sebrae, não basta que a micro e pequena empresa possa ser somente economicamente viável. Ela tem que ser ambientalmente correta, socialmente justa, para que esse conjunto de práticas possa significar ganhos econômicos para as micro e pequenas empresas. O nosso papel hoje é identificar essas práticas, reconhecê-las e difundi-las, para que, a partir do exemplo, as outras micro e pequenas empresas e todas as pequenas empresas do Estado possam ter ganhos de escala e ganhos econômicos. Toda ideia nova gera uma mudança. Toda mudança cria um pequeno receio antes de ser implantada. O que enriquece essas histórias, o que nos inspira, é ver como os resultados superaram os receios e melhoraram os negócios dessas empresas.
Fazenda das Almas criou corredores ecológicos e áreas de recirculação da água. Todo o impacto é controlado, dos gases de efeito estufa às adubações nitrogenadas. O plantio respeita a reserva legal e de preservação permanente. O problema que eu tinha é com relação à biodiversidade. Então, é o medo de ir diminuindo essa biodiversidade da minha propriedade e atrapalhar a minha lavoura de café no futuro. Qual foi a estratégia que eu utilizei para amenizar esse problema ou tender a eliminar ele? Foi de fazer os corredores ambientais, aproveitar e enriquecer as áreas de APP, aproveitando todos os fragmentos florestais que tinha na fazenda. Então, toda a área de reserva ficou aqui na fazenda, ligadas com a APP e corredor ambiental. Além de produzir menos CO2, menos metano e menos óxido nitroso, eu vou trazer mais economia para a minha atividade. Então, isso aí vai de encontro com o objetivo nosso, que é de sequestrar muito mais do que emitir. A órbita transforma copos plásticos descartáveis em aditivo para cimento e polímeros para tratamento de efluentes. A empresa também fabrica plástico biodegradável a partir de palha de milho, caroço de manga, bagaço de cana e casca de soja. Essa ideia se encaixa num contexto muito importante, no momento em que nós buscamos produtos que sejam ecologicamente corretos, no momento que nós buscamos retirar muitos resíduos do meio ambiente, tanto resíduos agroindustriais quanto urbanos. E é um momento muito importante, porque não existe crescimento sem sustentabilidade. Quanto mais plástico tem aqui, menos plástico tem na natureza. A Bacia Viva revitaliza córregos, barragens, cursos d'água e lagoas em regiões de mineração. A empresa transforma rejeito sedimentado de mineração em artefato de concreto para a construção civil, conhecido como Pavieco, pavimento ecológico. Um dia, em 69, cheguei aqui e me deparei com tudo tampado, com 25 metros acima do lugar, tudo sem uma gota d'água. Tomei aquele susto. O que tinha acontecido? Uma barragem de minério tinha arrebentado. De lá para cá, esse problema virou um desafio, um enorme desafio. Como transformar isso numa solução? Nossa solução foi muito simples. Pegamos uma situação degradada, um passivo ambiental sério e grave, que tem multiplicado e estamos aqui transformando esse passivo em produto. Se a gente for pensar em todo o processo, no início a gente está limpando o rio. No meio do processo a gente leva produto que é ecológico, que também diminui enchente, que possibilita a diminuição de enchentes. Estamos limpando de forma sustentável. Exatamente. Isso é um exemplo real. Você pode sim transformar aquilo que hoje é considerado lixo, né, que inclusive a gente nem considera lixo, que a gente, né, nos nossos resíduos hoje, sim considerar uma matéria-prima. Criar a partir disso um produto de excelência. As impressoras ecológicas da EcoFootprint imprimem usando cera sólida. O cartucho é atóxico, feito com produtos vegetais e gera 90% a menos de resíduos. A gráfica usa somente papéis feitos de fibra de bagaço de cana, ao mesmo preço do papel comum. Eu vim trabalhar numa empresa que era a maior fabricante de impressoras hoje mundial, e observei lá, fiquei conhecendo a tecnologia de cera. Só que ainda ela não tinha amadurecido, ela era uma tecnologia que estava sendo ainda aperfeiçoada e tudo. Mas sempre com cartucho, muitos cartuchos, muita sujeira, muito pó de toner, pó tóxico, desperdício. Tinha visto realmente na impressora de cera, na tecnologia de cera, uma forma de fazer isso de uma maneira mais limpa. Na verdade, inclusive, quando a gente começou, nem conhecíamos esse papel à base de bagaço de cana. Isso aconteceu no meio do caminho e a gente incorporou isso ao negócio. Em um único cliente, a gente tem como evitar o descarte de 1.560 quilos de cartucho no ambiente. É uma árvore que não é cortada por dia. Nós temos um diferencial imenso de custo também. Nós temos nossa página colorida, ela começa aí 80% mais barata do que a concorrência, né? Em função do uso da tecnologia que a gente tem. Pra gente é uma coisa muito legal.
A empresa incentiva hóspedes, colaboradores e comunidade local a adotar o consumo consciente dos recursos naturais e a praticar o turismo sustentável. O aquecedor utiliza energia solar e os cosméticos e produtos de limpeza são biodegradáveis. Todo o lixo é selecionado e encaminhado para a reciclagem. Bom, a nossa entrada nesse mundo da sustentabilidade começou alguns meses depois que nós inauguramos o hotel. Então, logo em seguida, nós investimos num sistema misto que utiliza a energia solar com os painéis e o gás. E isso realmente trouxe uma diferença muito grande na questão da economia de energia. Já alguns anos depois, já foi mais voltada para a questão social, de ajudar o pessoal que trabalha na reciclagem. E a parte orgânica a gente cede aí para a vizinhança que usa como adubo, como alimento para criações caseiras. Então nossos produtos de limpeza são biodegradáveis, os amenities que a gente usa para os hóspedes no apartamento também são biodegradáveis. Enfim, é todo um sistema que a gente implantou e hoje está funcionando aí adequadamente. Essa cidade conserva um pouco da nossa história. E a gente também pode fazer alguma coisa ajudando a conservar o nosso planeta. Os fornos da empresa utilizam cavacos e resíduos de empresas moveleiras que têm o certificado de procedência da madeira. Um reservatório permite o uso de água das chuvas na produção. Tem até uma horta que produz legumes para os funcionários. Agradecemos ao Sebrae por mais esse prêmio, que é um incentivo a nós da Cerâmica Ituiutaba. Continuemos com esse processo, que não só ajuda na economia de matéria-prima, mas também na preservação do meio ambiente. A empresa coleta o óleo descartado e possui uma caixa separadora de óleo e água. O teto de vidro e os jardins internos ajudam a economizar energia na iluminação. Os climatizadores são à base de água e o isolamento acústico usa cartelas de ovos nas paredes. A gente tinha um certo receio de estar recebendo os clientes aqui na retífica, porque era muito bagunçado, tinha muita coisa para ser feita, né? Segundo o meu ponto de vista. A gente até ficava um pouco envergonhado de receber certo tipo de cliente que a gente tinha, e cliente entrava e via aquele ambiente e tal, então a gente resolveu contratar um arquiteto para iniciar uma reforma. E aí a gente foi vendo que à medida que a gente foi implantando, foi incrementando, né, a entrada dos clientes, os clientes foram gostando, foram comentando com os outros. A princípio, pensava-se que a gente ia fazer um investimento que seria em vão, né, que não ia ter retorno. E foi justamente ao contrário, a gente foi investindo e à medida que a gente foi chegando próximo aí da perfeição, as coisas vieram acontecendo. Sem os devidos cuidados, era uma atividade muito prejudicial ao meio ambiente. Então o nosso foco principal foi estar regularizando essa situação. Através dessa nossa postura nós conseguimos a licença ambiental, que hoje no nosso ramo praticamente as empresas não têm licença ambiental. Eu acho que é importante a pessoa cultivar a cultura da prática sustentável. Então isso é muito importante para a sobrevivência do nosso planeta e consequentemente a nossa sobrevivência. Todas as reservas legais e áreas de preservação são protegidas. A fazenda monitora as pragas para utilizar o mínimo possível de defensivos agrícolas. Em vez de produtos químicos, o combate às plantas daninhas é feito de forma totalmente mecanizada. A parceria com o Sebrae veio desde 2005, com cursos de capacitação, projetos Educampo. Por fim, a parte de sustentabilidade, né, com um prêmio, onde que o crescimento da empresa, né, da fazenda, veio aliada com a parte de sustentabilidade. O meio ambiente pode fornecer de contribuição para a própria lavoura, acaba que reflete até no lucro. Diminuição de agroquímico, isso vai diminuir o custo da produção, vai evitar desperdício de fertilizantes e de vários insumos. Você acaba trazendo um equilíbrio para dentro da propriedade. Dentro dos corredores existem vários inimigos naturais que combatem as pragas do café e ameniza também o fator climático, sendo que a propriedade, em vez de emitir, ela está conseguindo sequestrar carbono. A empresa desenvolveu um motor que converte biogás em energia e fertilizantes, economizando energia e combustível fóssil. A retífica tem uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia para aprimorar esse motor. Aqui na nossa região nós temos muito produtor de suíno. Então a suinocultura, né, ela trazia um problema sério, né, para o meio ambiente.
E a partir daí começaram a se colocar e desenvolver os biodigestores. Foi onde surgiu a ideia de montar os motores, né? Isso automaticamente para a propriedade, em termos de economia, né, se gastava em torno lá de 200 litros de óleo diesel dia. E a partir do momento que se colocou o motor, hoje praticamente isso aí caiu a custo zero. Estão utilizando o seu próprio biogás, né, estão queimando, deixando de lançar esse gás, né, na atmosfera. E a partir do momento que nós desenvolvemos o motor, algumas modificações também que se faziam necessárias, né? E nisso a universidade aqui nos auxiliou bastante. O Sebrae foi a ferramenta fundamental para nós. Quem sabe um dia, né, todo motor possa vir trabalhar igual o nosso. A empresa transforma lixo em arte. A matéria-prima principal é o filtro de café usado. Também são utilizadas peneiras de mineradoras, filtro de ar de caminhão e ferragem. A arte com resíduos da Brasil Pitanga agrega valor ambiental e conceitual aos produtos. Na empresa nós tínhamos um problema de desperdício de material, de matéria-prima, de insumos. E com o passar do tempo, tudo foi gerando ideias para fazer tudo reciclado. Quanto mais reciclagem nós tínhamos aqui dentro da empresa, mais o produto era valorizado. E isso fez com que a gente crescesse muito no mercado. Os meus funcionários aqui, as pessoas que trabalham comigo, elas começaram a fazer o mesmo. Isso fez muito bem, acho que para a minha comunidade, para as pessoas que trabalham comigo. No final das contas, assim, rende-se mais a produção, as pessoas trabalham mais felizes aqui dentro. São pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas transformações que fazem com que as coisas aconteçam. Cumprimento a todos falando do orgulho do Sebrae do Prêmio de Sustentabilidade. Esse prêmio tem 3 dimensões estratégicas extremamente relevantes. A primeira seria identificar os modelos de negócios sustentáveis. Modelos como a Quiminova de Paracatu, que recolhe óleos de bares e restaurantes e os transforma em produtos de limpeza. A segunda dimensão que a gente trata ao longo do prêmio é identificar produtos extremamente sustentáveis. E o destaque da Eco Footprint na primeira edição do prêmio, onde ela produz uma tecnologia com cera ao invés de toner, eliminando completamente os resíduos e gerando um produto sustentável para o mercado, foi um exemplo que nos orgulhou a nós mineiros. E a terceira dimensão é exatamente a que mais ocorre, identificar pequenas transformações no dia a dia das pequenas empresas, inovadoras, sustentáveis e geradoras de competitividade. Quando a gente une através do prêmio as 3 dimensões estratégicas, a gente percebe que competitividade e sustentabilidade são faces da mesma moeda, a moeda crescimento. Pequenas empresas, mas grandes empresários. Porque a grandeza das pessoas está no tamanho dos seus feitos. Como vocês puderam perceber, o vídeo mostra como os servidores públicos podem atuar de maneira sustentável em suas organizações, em suas repartições, em seus órgãos onde eles atuam, onde eles participam. E não é só individualmente, é de uma maneira coletiva. Isso que é importante falarmos das instituições públicas. Ela é a principal porta para uma sociedade sustentável. As instituições e seus servidores públicos são a partir deles que nós temos o exemplo de como praticar a sustentabilidade. As instituições públicas, elas precisam desenvolver planejamentos que nos contribuam enquanto sociedade para que tenhamos uma melhor qualidade de vida e uma vida sustentável, através de maneiras ou de formas que ela possa trazer uma sustentabilidade urbana, aonde o transporte público seja adequado, aonde as cidades possam ser mais arborizadas, onde o desenvolvimento da cultura por uma coleta seletiva de lixo possa ocorrer. Precisamos, enquanto sociedade, trabalharmos em conjunto, em parceria com essas instituições públicas, com esses organismos públicos, porque eles sozinhos não conseguem.
Então, da mesma maneira que eles precisam nos educar, mudar a nossa cultura voltada para essa sustentabilidade, nós precisamos fazer a nossa parte com a sociedade. Cobrar das instituições públicas e instituições privadas que façam a dela, mas também trabalharmos em parceria com eles, principalmente com as organizações públicas, para que possamos ter, sim, uma sociedade sustentável. O nosso nosso slide final, ele traz aí as principais referências que eu utilizei para a nossa aula de hoje, além da nossa bibliografia, nossa apostila. Nós temos aí também informações sobre a Agenda 3P, onde vocês podem buscar aí um pouco mais de informação, se quiserem, sobre esse aspecto de como implantar a Agenda 3P nos órgãos que vocês trabalham, nos órgãos públicos, e a tirar o melhor proveito e a desenvolver o seu lado profissional e cidadão mais sustentável. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que a nossa aula tenha sido produtiva. Quaisquer dúvidas é só encaminhar para o nosso tutor.